sonho sempre fazer o debate por aqui, ao lado de grandes comentaristas como Ronaldo Giovanelli. O que foi, Rona? Ai. Que isso? Sei lá, viu? O que tá acontecendo? Chegaram esses cavalos aí. Larga, velho. Cavalos? Agora vem. Não, um não é cavalo, um é outro bicho. Olha o tamanho. Ulisses Costa, não aceite provocações baratas. Aí leva uma trombada, sai quando ele levanta, pá! Nossa, derruba. Biluga. Um abraço a todos vocês. Uma ótima terça-feira. Terça-feira, né? Terça-feira, muito bem. Hoje? Marco Aurélio Cunha, Hoje é estamos na quarta-feira, semana dia. de eliminatórias, hein, Marco? Sempre especial. Boa tarde, Renata. Boa tarde a todos. Hora de almoço, todo mundo curte aqui o nosso debate. Boa tarde a todos. Então, onde você tirou que hoje é terça-feira? Pra sacanear, né? Alguém me corrigiu. Eu tô esperando Tá a dormindo correção. bem? Eu vou transmitir jogo, tem um monte de coisa hoje. Quarta-feira pega o Quarta-feira, negócio. velho. É, porque a Mas terça-feira é semana pra de mim... seleção brasileira é sempre mais show. É mexer cimenta. Tá na hora da seleção dar uma resposta, mostrar uma atuação mais convincente, não é? Porque a gente fica pensando em Libertadores, Sul-Americana, estaduais, Brasileirão. Sgarbi, boa tarde. Tudo bem, Rê? O que aconteceu? Tá chorando? Não, é que eu... Ainda? Cara, Ainda? fui no começo do ano conhecer a Disney, lá legal, curti pra caramba. Aí vi uma beluga, comprei a beluga pra provocar o Ronaldo. Ele adotou a beluga, virou filha dele, cara. Aí, ó. Pô, E nem pagou pela beluga. Não pagou, em dólar ainda paguei esse negócio. E eu comprei pra provocar o Ronaldo e ele adotou a beluga. Olha Esse só. próximo integrante me deixou triste ontem. Que você vai apresentar aí. Por quê? Porque ele mandou uma pergunta no grupo que me deu uma deprê. Ah. Dá pra buscar Chico Garcia, deprê, não ganhar o Campeonato Gaúcho, achar que vai ser Inter o Inter! Vamos ter que aguentar. Eu vou ter que aguentar o ano inteiro. Série isso B, aí. Série B. Mas Série sabe, B. Renato, que a data FIFA, pra muita gente não gosta, mas pra alguns, quando o time não tá jogando, é até bom, sabia? Dá uma folga, dá um refresco, dá não é? Uma respirada. mudança de ares. O problema é quando entra em campo, né? O problema do futebol é esse. No caso dele, eu acho que é melhor. pior o time não jogar. Porque fica o último resultado, ou seja, a derrota pro Inter do campeonato. Outra coisa. Agora, hoje tem Tava decisão fraca. na vida de Capelanes. Atlético Paranaense e Maringá. Nossa, você vê que é pequeno quando tá jogando na pensei que eu ia FIFA, falar velho. isso, mas eu estou com a fralda cheia. Não. Eu estou com medo do Maringá. Olha a fase que eu cheguei. Eu te entendo. Por falar Maurício disso, Barbieri, hein? Peraí. Vai jogar na data FIFA o Atlético Paranaense? começou o Pilates ontem, meu dedo. Não dá. Tá Bom, eu quero acessível. mostrar também e apresentar nesta quarta-feira o nosso Everton Guimarães. Muito jovem, muito descolado, Parabéns pela sua só no indumentária, jeans. você está Milton ótima. Cunha. Ótima. Eu estou Dini Eugênio, Aladinho, o que queiram, não é? É o novo show de Salvador. Eu estou assim, imagina Yuri Alberto, que segundo André Cury, seu empresário, recebeu propostas de mais de 180 milhões de reais. Não é possível. Nossa. Não. 50% seria do Zenit, 50% do Corinthians. Mas não é possível um jogador como o Yuri. Imagina, gente. Essa é a primeira proposta. Não. Essa é a Como é que primeira de muitas. pode? Primeira de muitas, meninas. Não, mas essa proposta é pequena pra ele. Mas não é maior merece que mais. a do Vitor Roque, por exemplo? Mas pra começar, sim, né? eu Não, só assim, só pra comparar, por exemplo. Eu não Mas quero... eu acho que nesse momento, durante a carreira, pela carreira, o Yuri é maior que o Vitor Roque. O câmbio mudou, né? O Inter vendeu o Yuri por 25 milhões de euros, Isso. e que em real é um valor menor, inclusive. Claro. Só que hoje o câmbio Que o tá muito dólar, mais alto. o dólar e o euro não eram tão altos. Eu não Tá quero valorizando mais. antecipar o sofrimento de ninguém aqui no programa. Você sabe disso. Eu não gosto de ver meus amiguinhos sofrendo. Mas um pombinho, e o meu pombinho que tinha me falado do Vitor Roque, daquele jeito, me falou que é a tendência e é muito provável que o Yuri esteja na Europa no meio do ano. Mas com o título Foi o que me paulista falaram. ou não? Então, é o que tá faltando pro Yuri se tornar um grande cara, talvez ídolo até do Corinthians nesse... é um cara que tá fazendo ele é um gols, cara muito salvou o querido, rebaixamento, cara vai ser muito campeão querido. paulista com gol na final. Pra mim merece. Talvez Tem seja um o que detalhe, precisa pra tem um sair. detalhe, se o Corinthians... Se o Corinthians não quiser vender, ele não sai. Claro que o jogador, a vontade do jogador é preponderante. Só que o Corinthians só tem 50%. Então daqui a pouco, onde é que você vai encontrar um jogador que fez ontem 24 anos, artilheiro do Brasil na última temporada, um cara que dificilmente se machuca pelo valor que vai vender, porque aí tem a reposição, né? Então se o Corinthians não quiser vender, ele vai ficar. E Mas quando foi, machuca... mas foi um grande negócio, porque os jogadores que foram
Na troca do Yuri, na transação do Não Yuri? vingaram, Vale né? em quanto? E quando machuca, o Yuri joga machucado, né? Tem esses pontos também. Pô, jogou com o ombro, vazou a muito imagem do dedicado. ombro dele, tá louco. É um cara espetacular. Eu venderia fácil. Eu participei. Agora, se vocês viram essa imagem, realmente uma imagem até que impressiona, né? O ombro bem deslocado. Marco Aurélio Cunha, a sua especialidade. Ortopedista, e ele foi lá, jogou e ainda fez o gol que definiu o placar de 1-0 pro Corinthians sobre o Palmeiras. Ó, o Ulisses pedindo para ver como é que é. Ó. Na verdade, doutor, né? essas lesões, instabilidades do ombro, né, são instabilidades da articulação humeral, o ombro sai, né, e começa a sair um bloqueio maior ou menor, e isso gera instabilidade, muitas vezes luxação do ombro, e é um tratamento que, para corrigir, é cirúrgico. Se fizer fisioterapia e conseguir manter essa articulação estável, ele joga naturalmente. Incomoda, mas ele pode jogar. É muito comum, e muitos jogadores apresentam isso, né? Mesmo de futebol, não só de outros esportes, como voleibol e basquete. Mas é para pensar, tem que tratar, e ele é um herói aí jogando com dor e tem todo o meu reconhecimento. E outra coisa, né? Doutor, quando o cérebro sai, caso do Capelandes, como é o negócio? Aí é neurologia. É neurologia. Lá a situação, o estado do elemento. Agora tem um detalhe, gente. É sintomático porque eu não lembro quando foi a última vez que a seleção... Nem lembro se a seleção brasileira alguma vez soltou uma prévia antes de fazer a convocação final. Talvez por uma Copa do Mundo tenha feito isso, mas em eliminatória, vocês lembram? Porque o Dorival, ele mostrou uma lista com mais de 50 jogadores. Desses, ele fez a convocação final e lá estava o nome do Yuri Alberto. Então, o Yuri Alberto está no radar da seleção brasileira, no radar de clubes estrangeiros, isso segundo o seu empresário, e é um jogador que como diria Chico Garcia, pelo recorte do meio do ano pra cá, ele fez a diferença. E aí, Capela? Eu venderia tranquilamente. Por esse valor. Agora, já ou só no meio do ano? Não, se der pra segurar o jogador, maravilha, segurar até o meio do ano, até porque a janela vai ser aberta no meio do ano. Mas são 186 milhões de reais, tudo bem, 50-50. Corinthians querer com 90 e poucos milhões, meu Deus do céu. O que o Corinthians não poderia fazer? Mas tem que ter peça de reposição. Ué, não tem o tal do Hector Hernandes? Não tem o Pedro Raul que foi emprestado? Não contratou um monte de centroavante aí também? Não é a convicção do Augusto Melo? Então traz esses caras aí que já foram contratados, ué. Meu ponto de vista é o seguinte, o Corinthians tem que ser criativo. O Pedro Raul tá brilhando no Ceará. O Fabinho Soldado não é um gênio? Ceará, de Goiás, é isso aí. O Fabinho Soldado não é o gênio que só aparece na boa? Agora tem que aparecer também quando o jogador numa peça de reposição se for embora. Mas eles têm que ser criativos. O Yuri Alberto, gente, um atleta de 24 anos, recém-completados, já tá ficando velho pra Europa, se você for analisar aqui o recorte que você gosta. O jogador geralmente vai com 17, 18, 19 anos pra lá. Com 24 você já começa a fechar. Isso. Scarpa foi com 27, 28. Raro acontecer. Então assim, eu, ciente que o Corinthians... Gente, atenção, o Corinthians está passando por um momento muito delicado financeiramente falando. E não é ser anti falar isso, é a verdade, é a realidade dos fatos, entendeu? Se o Corinthians conseguir pegar uma grana, mais de 90 milhões de reais... Não vai salvar a vida do clube financeira, não vai resolver. Então não vende ninguém fica aí com mais de 2 bi de dívida. Se ele ficar ganhar uma Libertadores, você vende por 90 milhões de reais e você consegue repor outras peças em outros times. 90 milhões, irmão. Tá bom, então é legal dever, viu? Segundo o Chico Garcia, é legal dever 2 bilhões de reais. Parabéns, Chico. Então, peraí, cara. Você é um matemático. Você é um matemático achando que 90 mil vai salvar a lavoura. Tem que vender. Você tava criticando o Yuri Alberto no passado, pedindo pra ele ir embora. Agora você quer que ele fique? Para com isso aí, porque ele estava jogando mal. Agora que ele está jogando bem, eu estou elogiando. Essa é minha função também. De falar da melhora dele, de falar do aspecto de atleta dele. E agora o aspecto financeiro. O senhor fala essa besteira. Deve 2 bilhões. Você quer resolver com o Yuri Alberto ficar 5 jogos sem marcar gol, se não começar a arrebentar o cara aqui. Vou dizer mais uma coisa. O que outras. fizeram com o Yuri não foi criticar o Yuri. Valeu, isso acontece toda hora. Ulisses. Foi massacrar e acabar com a carreira de um cara que agora está sendo avaliado em 180 milhões de reais. Então, um cara para chegar nesse nível, ele tem que ser no mínimo de nota 7 para cima. No mínimo. É o seguinte, não pode vender por você. Não pode vender. Não, ele estava mal, eu critico, eu não passo pano para ninguém aqui. Eu não faço fazedor de média. Eu não sou fazedor de média, jogador de futebol. Eu não sou fazedor de média, é que é fácil. Ulisses, é difícil elogiar alguém na fase ruim. Na fase boa, todo mundo pega carona e surfa. Na fase ruim, todo mundo se apresenta e ó, você vai destrói. elogiar um cara que tá perdendo gol embaixo do Não precisa arrebentar o cara. Não precisa arrebentar o cara. Não precisa arrebentar o cara. Você falou mal de mim. Mas se não fosse o seu... Você falou mal de mim quando eu tomei gol. Isso é verdade, se não fosse o seu... Você tem essa mania assim, a Renata está certíssima.
Verdade. Se não fosse você, o Corinthians tinha 5 Eu títulos acho que o a mais. futebol, às vezes, tem que dar em tempo ao relação, tempo. Se não fosse ele, o Corinthians tinha 5 títulos a mais. Fácil, o frango que ele tomou. Agora, o negócio é o seguinte. Não vale a pena, eu entendo, o Chico tá coberto de razão, eu estou com o Francisco Me preocupa nessa. isso um pouco. Por quê? Você pega 90 milhões de reais, você traz que tipo de jogador para substituir o Yuri Alberto? Não, o problema é que quando você dele? não é dono sozinho, você não faz a negociação sozinho, nem de sim, nem não. Não, você depende da pode- outra parte das também. duas partes, mas Claro. então lá também Quando você está depende- dividindo uma conta, você tem que conversar com o outro Lá lado. também depende de cá. mas peraí, Talvez peraí, por isso que não peraí. tenham vendido. Não, peraí, mas o Depende de Corinthians cá. tem É os lá e direitos cá. federativos do É, atleta. Ou ele seja, que vende. o Corinthians determina. Claro que o Zenit é parte interessada, ele está esperando a venda para faturar. Mas quem decide a venda é o Corinthians, pelos direitos federativos. Federativo. Agora você tem 50% e o benefício de ter o atleta. Então, na teoria, o Corinthians tem mais do que isso, né? Porque ele tem o benefício esportivo de ter o cara aqui. É, mas se o cara quer, Chico, você não é isso ingênuo, sim, né? Você isso sabe se sim. ele É o vai. seguinte, Esse é o Renata, problema. quer pra onde? Tem que ver qual time, qual mercado. isso aí não pra aquilo. divulgaram. Claro, porque ele tem possibilidade de ir para a Copa do Mundo. Um centroavante que está fazendo gol, importante, para mim, joga muito. Aí o que acontece? Ele vai para um mercado esquecido, ganhando uma fortuna. Mas se for a Premier League, assim... Não, mas talvez eles não aceitaram por isso, gente, que essa vem- quantia exorbitante, por porque isso ele quer um mercado vem melhor. dizer para onde que ele vai. Né? Você vai me dar o endereço do inferno, eu não quero ir. Olha, baixou o pau o Roberto Martins. Mas o que é isso? Ah, Chico, agora qual? Everton Guimarães, e aí, Yuri tem que ir embora, tem que ficar. Qual seria a melhor estratégia de carreira pra ele, Everton? Jogar no Galo. O Dr. Galo, jogar no Galo. Então, Renata, é difícil estratégia de carreira para ele, né? Fato é que esse valor aí é muito superior, por exemplo, ao total arrecadado com as doações até o momento para o pagamento da Arena, né? Então é um valor muito superior, já dá para pegar e pagar muito mais parcelas do financiamento da Arena. Agora, uma coisa que precisa ser valorizada, acima de tudo, é a postura do atleta, porque o empresário André Cury disse que o Corinthians recusou a proposta de 186 milhões pelo Yuri, só que tem um detalhe que precisa ser destacado. Se o Yuri quisesse sair e dissesse, Corinthians, eu quero sair, pela ótima relação e respeito que ele sempre teve pela instituição, ele teria saído. Então, o Corinthians recusou porque eu imagino que o Yuri Alberto não quis ir. Não é só porque o Corinthians... Não, você fica aqui, ponto final. Então, eu acho que nós temos que enxergar a coisa pelo outro lado. Eu acho que nessa aí o Yuri disse, não, vamos dar uma segurada. Não sei se foi o Nottingham Forest, não sei quem enviou. Aliás, eu vou saber aqui agora que tem uma pessoa aqui que pode nos informar qual clube fez a proposta. Mas eu acho que é mais interessante a gente olhar para a recusa do Yuri Alberto do que propriamente para uma negativa do Corinthians. Porque o Corinthians não está podendo negar 186 milhões de reais não, viu? Bateu o Palmeiras por 1-0 na casa do adversário. O Timão agora já sabe que tem o Bahia pela frente no Campeonato Brasileiro. Já conhece seu primeiro adversário na Sul-Americana, o Huracan da Argentina. E ainda mais, Memphis Depay se manifestou, tá na seleção holandesa. E o Yuri Alberto parece que recebeu umas propostas altas, recusadas pelo Corinthians. Tem mais. Alberto vai pra dentro da grande área, balançou, pode soltar, tentou passar, limpou, bateu! A um passo de sair da fila. O Corinthians deixou para trás a eliminação na Libertadores e foca agora na conquista do Paulistão. O elenco retorna hoje aos trabalhos após folga de 2 dias, mas sem 5 jogadores que estão com as suas seleções. Félix Torres, José Martínez, André Carrilho, Romero e Memphis Depay. Aliás, é a primeira vez que o holandês está com a sua seleção desde que é jogador do Corinthians. Dat iedereen zag toen ik de overstap had gemaakt naar de Braziliaanse competitie, Corinthians, dat ze dachten wat gaat Memphis doen. Relegation zone. En binnen 2 maanden draaiden we het helemaal om. Dus uiteindelijk denk ik dat het aan de voetbalkwaliteiten ligt, dat de bondscoach dat ook wel eens een keer wil zien van dichtbij. En die keuze heeft gemaakt om naar Brazilië te komen. En ja, dat is natuurlijk heel mooi. Com passagens por Manchester United, Lyon,
Barcelona e Atlético de Madrid, o holandês também comenta a escolha nada simples que fez. Ja, zoiets sprak me aan. Natuurlijk zit er risico aan. Ja. Dus je komt daar en de competitie... in ieder geval, de club was ver in de competitie. Je weet niet wat je moet verwachten. Je weet niet... Ja, je hebt wel een gevoel en je hoort van wat de grootte is van zo'n club. Maar ja, je weet niet hoe de structuur in elkaar zit. Je kent de competitie niet. Maar uiteindelijk toch die stap gemaakt. E por falar em gringo da Fiel, se lembra aí do turco Kazim, que em 2018 fez 37 jogos e apenas 4 gols? Ele deu entrevista à TV Corinthians e relembrou o chapéu que deu em Felipe Melo no clássico com o Palmeiras. Primeiramente eu vou falar isso, o Felipe é um amigo meu, mas o que acontece no campo acontece, né? Corinthians contra Palmeiras, o Corinthians contra Palmeiras, né? Mas, olha, eu vou falar uma coisa, você sei, antes que eu fiz isso, eu não sei o chapéu, o Brasil como era um chapéu assim, porque na Europa ninguém fala nada quando um jogador faz um chapéu. Depois, eu acho o Jadson Rodriguinho, não lembro quem fala, o cara, o chapéu aqui como um gol, como um caneta. No grupo C da Copa Sul-Americana, o Corinthians conheceu seus adversários: América de Cali da Colômbia, Huracán da Argentina e Racing do Uruguai. Além de mais uma competição, busca por título inédito que dá vaga na Libertadores no ano que vem. Outro atrativo é para o bolso. Em caso de classificação na fase de grupos, serão 5,1 milhões de reais, mais 653 mil por vitória. Sem contar as bonificações, se for campeão, o Timão pode faturar mais de 50 milhões de reais. O caminho para isso está em manter os números em campo. O time de Ramon Dias, entre os clubes que disputarão o Brasileirão, é o que mais venceu até aqui na temporada. 19 jogos, 3 vitórias, com 75,4% de aproveitamento. Isso com a ajuda da dupla Memphis Depay e Yuri Alberto. O holandês é o garçom de 2025, com 7 assistências. E o brasileiro, o artilheiro do time no ano, com 7 gols. O Corinthians até postou em uma rede social o arco e a flecha, em alusão à dupla. Desde a estreia de Memphis ano passado, foram 11 assistências do hoje camisa 10 e 21 gols marcados pelo camisa 9. Eu tô muito feliz, comemoro cada gol aqui como se fosse meu primeiro. E, pô, tô muito feliz por esse meu momento, o momento do time também, que a gente tá crescendo muito. Fazer o pedido agora, fazer o pedido. Um gol de bicicleta contra o Palmeiras. E Yuri Alberto vive mesmo o clima de festa. Ontem o atacante comemorou o aniversário de 24 anos. Cantou o hino do Corinthians. Tu és orgulho dos esportistas do Brasil. Poró, pop. E ainda fez a vez de vendedor de sorvete em uma praia de Alagoas. O estado de graça do atacante não é à toa. São 166 jogos pelo Timão e 64 gols. E isso chama a atenção. Segundo o empresário André Cury, em entrevista ao GE, o Timão recusou uma proposta de 186 milhões de reais pelo jogador e que já recebeu propostas do Wolverhampton e West Ham da Inglaterra, Betis da Espanha e clubes da Itália, e que não descarta uma saída de Yuri Alberto no meio do ano. Olha, será que o terreno está sendo preparado para ele ir embora? Não dá pra falar que nessa a Leila não tem se posicionado e defendido os interesses do Palmeiras nessa história. Fala dela. Dela quem? Da Lili. O que tem? Foi só essa mulher voltar, acabou a crise no Timão. É verdade, a gente tinha associado. Talvez ela ter retornado e dar problema, mas agora as coisas estão mais calmas por aí, Lili, é isso? Não, estão mais calmos é no